Bombou na net. E se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E vamos aos vídeos de hoje. Não tem mais Zambelli pra carregar ele aqui pra dentro. Não tem mais Zambelli pra carregar o Bilinski. Não tem mais Zambelli. Leva um vapo, leva um vapo. Vapo, De sempre. você? Levou um vapinho. De você? Sempre. Chamou de burro e chamou pra briga. Tem que estudar, Você cara. não acha mesmo que passa uma O cara imagem de vem- quem é equilibrado desse O jeito? cara vem... Não, essa... Um pouco desequilibrado, não, senhor? Da realidade. Um pouquinho O cara desequilibrado. vem e faz- Sujeito muito equilibrado, precisa só de um pouquinho de Rivotril pra trabalhar. Meu nome é Cláudio. De onde? Sou de Vertente, natural de Vertente. Eleitor de Lula. Com muito prazer. Com muito orgulho. Com muito orgulho. E o povo reclamando aí de café, do preço do monte de coisa, de bujão. O povo reclama de tudo. O povo não sabe. Se o povo tiver com um saco de dinheiro em casa, ainda eles ficam se reclamando. Não sabe agradecer a Deus no que ele dá, não. O problema do povo é se preocupar com a vida dos outros. É. Um recado, então? Os eleitores de Bolsonaro, que tiver tudo nervoso, fique tranquilo, não fique bravo não. Porque você não tem chance de chegar na presidência mais não. Acabou, papai, agora é só PT no poder e acabou-se. Bolsonaro não pode ser mais presidente, né? Ser presidente não, candidato. Quando eu fiquei sabendo que Bolsonaro vai vir para Santa Cruz, montar um atacadão aqui, e já tem mais ou menos 500 pessoas para trabalhar de graça para ele, chupando o ovo dele. Eu não dependo de político, não dependo de nada. Quem quiser falar, que fala. Agora tem Sua opinião. que o presidente é Lula e acabou-se. Tem o que dizer mais não. É papai Lula. Que dizer mais não. Aquele não é um presidente não, aquele é um pai. Fomos para a Ilha do Marajó. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja, e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagem lá no ministério, irmãos, de crianças de 8 dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de Moloque. O deputado federal mais bem votado do país não sabe o motivo por ter elegido Hugo Mota presidente da Câmara. Esse é o retrato do bolsonarismo. Olha, a minha decisão passou pela decisão do Bolsonaro. Obviamente que naturalmente eu votaria no Marcel Van Hatten por alinhamento de ideias, por ser um amigo, por ser uma pessoa que de fato luta por pautas profundas aqui na Câmara, mas por um acordo, né, do Bolsonaro feito com o Hugo Mota. Confesso que eu não sei a totalidade desse acordo, mas... Olha o absurdo a qual estamos sendo submetidos. Bolsonaro tinha que estar preso e não fazendo acordo político. Afinal de contas, o cara foi indiciado pela Polícia Federal desde julho do ano passado. E de quebra, tá inelegível até 2030.
Como que a justiça desse país quer que a gente acredite nela? Porque a gente sabe que muitos políticos não têm um mandato pleno. Às vezes o mandato pertence a quem pagou pela campanha do cara, ou então quem alçou aquele cara ao poder, como é o caso de Nicole. Mas aí falar com a cara mais lavada, que não tem noção, que não sabe o motivo por que votou no cara, pra mim já é demais. Tudo isso é vergonhoso, Brasil. Eu já fiquei bolada de cara quando o cara fala que Marcel Van Hatten tem projetos profundos para o país. E o repórter nem fala assim, quais? Essa imprensa também é vergonhosa. Escreve aqui no comentário, chupetinha, Maria vai com as outras. Eu pedi a cassação da Zambelli e o TRE aceitou. Por 5-2, o TRE de São Paulo decidiu pela cassação da Zambelli e sua inelegibilidade por 8 anos, por abuso de poder político, por atentar contra a democracia, as urnas eletrônicas e o processo eleitoral. Essa é uma vitória do nosso mandato e de todo mundo que luta contra os fascistas e os golpistas do nosso país. Ainda cabe recurso, mas nós vamos até o fim na luta contra essa extrema-direita golpista e reacionária que atua no nosso país. Senador bolsonarista tenta defender o indefensável, é humilhado e passa vergonha ao vivo. Senador bolsonarista tenta defender o indefensável. É humilhado e passa a maior vergonha ao vivo que já vi. Espia. Senador, o senhor defende também algum tipo de reabilitação para que Bolsonaro volte a ser elegível? Camila, e da mesma maneira que o presidente Lula, os processos foram extintos, a população votou nele novamente, se ficar provado que Bolsonaro não teve responsabilidade nesses atos do dia 8, não teve participação, qual é o problema dele receber uma anistia e voltar a ser candidato? Eu entendo a posição do senhor, senador, mas vamos lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi considerado inelegível por conta de todo o processo de ataque às urnas eletrônicas, tentativa de criar um fato para dizer que tinha fraude na eleição, todo aquele conjunto da obra. Não é em relação aos atos golpistas. Exatamente, sim, não é em relação ao 8 de janeiro. Pode ser julgado ou não. Então me permitam aqui dar sequência no seu raciocínio, porque você está certo. Se nós temos uma parte da população que concorda com o ex-presidente de que as urnas precisam ser mais transparentes, por que nós não podemos dar voz a essa população? Por que nós não podemos mudar o sistema de urnas para um voto impresso, em que a pessoa perceba ali com clareza e isso vá para uma urna e depois possa ser auditável dentro de um papel? Por que não? Mas, senador, não há nenhum sinal, absoluto nada de indício de insegurança das urnas. Mas então não seria debater algo a partir de uma teoria de conspiração que já rendeu muitos votos? Eu não estou falando de uma teoria de conspiração, eu estou falando do anseio de milhões de brasileiros que têm dúvidas. Esses brasileiros têm que ser respeitados. E qual é o problema? A minha questão, o que eu defendo? Eu defendo que na urna eletrônica, que a gente vai continuar, porque elas são boas, elas são rápidas, agora que a gente tenha condição de auditar isso posteriormente com o papel impresso. Mas, senador, vamos pensar, o senhor foi eleito pela urna eletrônica. O senador Flávio Bolsonaro foi eleito pela urna eletrônica. O deputado Eduardo Bolsonaro foi eleito pela urna eletrônica. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito pela urna eletrônica. Eu acho que a urna eletrônica funciona. Se ela funciona, vocês, funciona. Então por que questionar um sistema que é tão seguro, que é tão auditável, tranquilo? Você tem lá a impresso, o boletim das urnas lá, você pode checar lá os votos. Tá bom, agora qual o problema? E a Câmara já rejeitou isso também, senador. Eu pergunto, qual o problema em nós ouvirmos milhões de brasileiros que gostariam que a votação fosse feita de uma forma ainda mais transparente? Porque eu não sou contra as urnas eletrônicas, eu sempre defendi e desde o começo eu tenho falado, não há como fazer fraude, porque urna não é ligada à internet, mas há uma parcela da população que me trouxe para cá, inclusive, que diz o seguinte, senador, nós precisamos de mais transparência. Por que não? Esse aqui é o meu questionamento. Por que nós não podemos dar um passo a mais em melhorar o sistema até de uma forma que... Mas você não concorda, você não entende que é muito mais um debate político, porque hoje... A pessoa que abre lá o seu aparelho celular lá, vê o seu saldo na conta bancária, ele confia no seu saldo todo dia, ele não precisa imprimir, ele sabe que aquilo ali é o saldo dele. O sistema eletrônico hoje no mundo, senador, está muito avançado. Sim. Né? E a nossa urna, ela funciona de forma isolada, ela não permite que alguém perfeitamente, o sistema é bom. Agora, eu estou aqui, nós congressistas estamos aqui, não é para fazer o que nós queremos. Nós estamos aqui para fazer o que a população quer. E boa parte da população gostaria que as urnas fossem melhoradas. E nós temos que ouvir essa população. É um direito deles que votam em cobrar da gente. E eu digo para vocês, se eu puder votar
em uma urna melhor, em que a pessoa possa ver ali que votou claramente, isso for colocado, e depois, se precisar, Senador, eu voto a favor. Pontuando, as urnas não têm a menor dúvida ou menor indício de suspeita contra elas, é um sistema completamente eficaz, como a gente mostrou aqui, um sistema que elegeu o próprio senador, que a gente está ouvindo agora. A questão também é uma visão do senador de que a população quer isso, não existe quantificação. Isso já está muito posto no sistema eleitoral e no sistema jurídico brasileiro. Se você chegou aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos.